Olá pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo uma técnica que a gente utiliza para poder corrigir a nossa piscada quando a gente tem uma piscada por Blend Shapes, onde a piscada de Blend Shape atravessa o globo ocular. A gente aciona a piscada de Blend Shape e as pálpebras atravessam o nosso olho, porque o olho talvez é grande ou a pálpebra é muito curta, e isso às vezes acontece muitas vezes por causa que a gente não aplicou a target de in-between entre a piscada que a gente aplica de Blend Shape, tá? Esse é um conteúdo que a gente tem numa aula do nosso curso de Rigging na Aprendiz Online, mas eu acho muito interessante compartilhar com vocês também, porque a gente acaba tendo muito isso no nosso dia a dia de trabalho e pode ajudar vocês também a conhecer uma técnica de correção, tá bom? Vamos lá. Basicamente o que eu tenho aqui é um olho e eu vou explicar para vocês o porquê que o problema acontece. O problema acontece é que a gente tem a nossa pálpebra que vai ser acionada aqui uma target de Blend Shape, que no caso seria essa daqui, ó. Ela já é com o olho fechadinho, tá vendo? Ó? Ele tá o vértex lá embaixo, por exemplo, que estaria lá em cima. Então o vértex que está lá em cima ele tem que ir lá para baixo, e o Maya ele sempre calcula a interpolação de Blend Shapes linearmente. O que isso quer dizer? Ele não utiliza coordenada nem polar e nem radial, então ele não faz curva. Ele vai fazer uma linha reta entre o ponto inicial original do nosso vértex e o ponto de onde esse vértex também está na nossa Blend Shape. Então ele vai fazer uma linha reta entre um e o outro. Se a gente for ver aqui, ó, essa target de Blend Shape, ela aplicando no nosso olho, eu vou arredar um pouquinho para cá só para entender, ó. Quando a gente aplicar essa target de Blend Shape no nosso olhinho aqui, ó, deforma, Blend Shape, esse aqui é o nosso Blend Shape, e se a gente ligar o nosso Blend Shape aqui, vocês vão ver que ele atravessa o olho, ó. Por quê? Porque ele está tentando ir linearmente, ó. Se a gente for ver aqui, ele vai traçar uma linha reta desse ponto até esse ponto, ó. Então ele vai traçar uma linha reta para os vértices, ó. Ele não faz uma curva, tá? Existem alguns plugins que às vezes são meio pesados para poder fazer esse tipo de interpolação, mas não é aconselhado utilizar em produção, porque ele precisa estar instalado no computador do animador e na render farm na hora de criar o render. Então, assim, não é muito interessante a gente às vezes depender de plugins para resolver umas coisas no rigging, que às vezes a gente consegue fazer dessa técnica que eu vou explicar para vocês, que é criar uma target de in-between, tá? Basicamente, como que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, colocar no meio do nosso processo aqui de piscada, por exemplo, ponto 5, tá? Aí a gente tem a nossa target de Blend Shape. Com esse slide ponto 5 a gente faz uma cópia do nosso modelo da cabeça, Ctrl D. E aí eu vou fazer um ajuste nele aqui, eu vou dar um hide nesse anterior. Esse daqui eu vou colocar como Lumber 1 também, só para não confundir, ela é uma target. Eu vou até renomear ela aqui, por exemplo. Esse aqui vai ser o Left Blink. IB, que eu coloco de in-between, ela é o 0,5, que a gente sabe lá nos nossos slides que ela é essa target que vai fazer a interpolação, tá? Então posso pegar ela daqui e editar os vértices dela. Eu venho aqui selecionando, por exemplo, ó, os vértices que me interessam, tirar daquele lugar onde ele está preso ali, ó. Vou até colocar mais alguns aqui na seleção, esses aqui, ó, onde ele está atravessando, tá? Então eu venho aqui, puxo para fora, de uma maneira bem simples mesmo, não estou fazendo nada muito desenvolvido aqui, é só mesmo para a gente entender a técnica. Então eu posso fazer esse tipo de correção. Se embaixo também tivesse algum probleminha, aqui eu não estou vendo nenhum problema embaixo, mas mesmo assim eu posso distanciar um pouquinho para não ter erro. E vamos dizer que essa aqui é a nossa target de in-between. Eu poderia até melhorar um pouco aqui o shape dela para ela ficar bem lisinha, tá bem arrumadinha pra gente, ó. Tá, vamos dizer que essa aqui é a nossa target de in-between, que ela é uma target que a gente acabou de gerar aqui, ó. Então unlock, e eu vou arredar ela um pouquinho aqui para esse lado, ó. Então ela vai ser a interseção entre a primeira, que é essa daqui, que é a original, e a target de Blend Shape. A gente faz isso para os dois lados, mas isso aqui eu vou fazer só para um dos lados, vocês vão entender facilmente, ó. Quando a gente tem um Blend Shape Node, que é esse daqui, a gente pode adicionar uma target de in-between nele, que é através desse comando. A gente seleciona a target de in-between que a gente modelou, depois a gente seleciona o nosso olho, e a gente pode vir aqui em Deform,
Edit Blend Shape Add, aí você vai no Options do Add, e aí você tem aqui a opção daqui, ó, Add In Between Target, tá? Aqui a gente precisa dizer o index da target que a gente quer entrar como in between. Nesse caso é muito simples, porque a target que a gente só tem é só uma, então é a primeira. Se a gente tivesse vários targets de Blend Shape aqui, a gente precisaria contar a partir do 1, 2, 3, 4, 5, qual que é a target que a gente vai entrar, e escreveria o index dela aqui. Nesse caso é simples, é só 1 mesmo. Então seleciono aqui de novo, target 1, o valor dela é o 0.5. Então aplica e olha lá o que aconteceu. Quando a gente fizer a nossa piscada de blink agora, ó, ele está atravessando um pouquinho e depois não. Então esse pouquinho aqui que ele ainda está atravessando, ó, eu vou aproveitar para ensinar uma outra técnica para vocês de criação de target de in-between, que é utilizando um painel do Maya. Vou colocar aqui, por exemplo, 0.25, ó, que sorte, apareceu exatamente 0.25. A gente sempre vai fazendo metade para a gente ter a garantia de que ele está passando a interpolação, tá? Então, o painel interessante que a gente pode ver de in-between é utilizando esse daqui, ó, Window, Animation Editor, Shape Editor. O Shape Editor, ele mostra pra gente o nosso Blend Shape. Nesse caso, ele tem esse Blend Shape 1 aqui. Esse aqui é um arquivo que eu tinha pego e tirei só as partes que eu não interessava dele para deixar só o nosso personagem aqui. E olha lá o que ele tem aqui. Ele tem a nossa target de Blend Shape, ele mostra pra gente o nosso slide de 0 a 1, onde a gente está ligando ou desligando aqui o envelope e ligando ou desligando aqui o nosso in-between. Olha aqui, ó. É a mesma coisa de estar trabalhando aqui no nosso body, né? No nosso Blend Shape 1 aqui do nosso body, tá? Ó, aqui ele tem esse amarelinho, porque ele já tem um in-between aqui. Então, se a gente abrir aqui, a gente vai ver que ele tem um in-between, tá bom? A gente poderia alterar o valor do in-between aqui que a gente colocou, mas nesse caso aqui a gente vai parar no 0.25 e a gente vai entrar com uma nova target de in-between aqui, agora utilizando esse painel. Como que a gente faz? A gente vai botão direito em cima dele, exatamente do slide que a gente quer, a gente pede aqui, ó, Add In-Between Target. Então, quando a gente pede isso daqui, se fosse o Selection, a gente poderia fazer aquele comando que a gente fez, seleciona um, seleciona o outro e pede o Selection. Mas nesse caso, a gente vai só adicionar uma nova. Então, a gente clica aqui, ele vai adicionar para a gente aqui uma nova e ele já vai automaticamente ligar aqui para a gente, ó, que ele está em modo Edit. O que esse modo Edit diz? Ele diz que essa target aqui que a gente está trabalhando ela, se a gente editar o nosso modelo agora aqui, ó, ele está editando exatamente a target que a gente está trabalhando. Então é só a gente pegar aqui os nossos vértices que nos interessam, ó. Opa, Ctrl Z. A gente puxa um pouquinho aqui no lado onde a gente quer, ó. Aqui. Excelente, corrigiu esse probleminha que a gente tinha. E a gente pode tirar do Edit. Normalmente quando a gente clica no Edit ele é para ele sair, mas às vezes ele não sai. Eu já vi que a gente tem que clicar num outro Edit, clicar nele de novo, aí ele sai do in-between e funciona, tá? E aí se a gente for ver agora o nosso slide, ó, se ele vai 0, ele passa por no 0.25, depois pelo 5, 0.5 e depois fecha, tá? Então essa daqui é a nossa funcionalidade para a gente criar o olho in-between, ó. Vou dar uma piscadinha nele ali de novo para vocês verem, ó, que ele vai funcionar para a gente sem atravessar uma geometria na outra, tá? Aqui talvez seja mais fácil da gente ver, mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Ele faz a piscada sem atravessar uma geometria na outra, tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado, que seja útil esse tipo de edição da nossa target de Blend Shape para ter uma target de Blend Shape in between, tá bom? Obrigado, valeu!